Praise the Lord, the Most High. Amen. Vamos orar, fazer uma oração bem rápida aqui, ó. Olha só, eu vou começar com uma história. Quem não gosta de história? É uma história. Um belo dia, morava numa cidadezinha, numa vila, na verdade era uma vila, morava numa vila, um rapaz. Esse rapaz, ele era solteiro. Ele era jovem, solteiro. Os pais tinham morrido e ele morava com o avô. E sofreu muito na vida, passou muitas dificuldades e por isso, às vezes, se lançava na cachaça, bebia. Mas ele adorava Deus, ele adorava Deus, adorava. Era uma coisa, o escapamento dele era as escrituras, adorar a Deus e a cachaça de vez em quando. E o avô dele, preocupado com ele, muito preocupado, falava assim: não beba, meu filho, eu só tenho você. E se você se for, o que vai acontecer comigo? E às vezes, numa dessas bebidas, ele era abusado. Ele acordava em sarjeta, em poço, em tudo. Ele não sabia como chegava lá. O abuso, né, era assim nessa vila. Porque as pessoas não gostavam dele porque ele era um bebarrão. Então, as pessoas não gostavam dele porque ele era um bebarrão, mas ele adorava Deus. E ele colocava música adorando a Deus, entendeu? Lia a escritura e sempre falava da escritura. Mas gostava muito de uma bebida, era só o problema dele. Entendeu? E não era muito moderação, era todos os dias, todos os dias. Depois de muito abuso numa vila, o avô dele e ele decidiram se mudar para uma outra vila, que era mais considerada tipo uma cidadezinha pequena, bem maior do que a outra vila, mas se mudaram. E ele já tinha frequentado várias igrejas, mas não encontrou Deus em nenhuma igreja. Aprendeu várias coisas, aprendeu com os místicos, com os livros, era muito estudioso. Então ele se mudou para essa cidadezinha, ele e o avô dele. Ele só tinha ele e o avô dele. Ele era um jovem de idade, saindo da adolescência. Aí ele... E nisso, na outra vila, nessa vila não era tão diferente, nessa cidadezinha não era tão diferente. Ele era acusado de muitas coisas. Ele era acusado de magia negra, de ser indecente, né? E ele sofreu muita discriminação mesmo. E às vezes ele entrava em clínicas de recuperação para se recuperar, né? Da embriaguez. Aí, né, que naquela época se chamava de asilo, hoje em dia se chama de clínica de reabilitação. Aí, ele se mudou para essa vila e começou os abusos. Os abusos não foram embora pela adoração dele a Deus. Mas o que ele não sabia é que as mesmas pessoas que abusavam ele para adorar a Deus também
Peraí, a palavra em português não tá vindo pra mim. Eles se compensavam também dele, porque ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, ele tinha ideias magnificantes, ele criava coisas, ele era muito, muito inteligente, muito intelectual, e todo o pessoal se beneficiava dele, do dinheiro dele. E o avô dele era muito, muito, muito rico. Mas ele não sabia muito dessa história do avô dele, porque o avô dele manteve o segredo. E ele bebendo, bebendo. Aí, quando ele se mudou para essa vila, ele começou a frequentar uma igreja distante da vila. Ele ia de carroça, que o amigo dele deixava ele lá, né? O amigo dele ia também. Mas, como sempre, se desgostou da igreja e desistiu. E o avô dele preocupado, porque o avô dele ia deixar toda a herança para ele, mas ele tinha que dar um rumo na vida dele. Mas inteligente, trabalhando, fabricando coisas, criando ideias, entendeu? Ele era muito inteligente, mas o problema era a cachaça. E ele também não sabia que o pessoal, as mesmas pessoas que odiavam ele, por ele ser assim, também beneficiava da bebadeira, bebadeira? Tem essa palavra, Jesus? Agora tem da bebedeira dele, da bebida dele, quando ele ficava bêbado, entendeu? Então essas pessoas também se beneficiavam. Então era bom para ele ficar bêbado e drogado. Era muito bom, porque todo mundo se beneficiava, entendeu? Mas o avô dele preocupado. Aí uma vez o avô dele orou para Santa Bárbara. Orou para Santa Bárbara e fez uma promessa para Santa Bárbara. Se meu filho parar, que o avô dele chamava de filho, né? E o avô dele falou: se meu filho parar de beber, Santa Bárbara, eu prometo a ti que eu vou fazer de tudo para ele entrar na tua igreja, né? E ele tinha estudado sobre os santos, da Umbanda, de tudo, né? E até falaram para ele que ele era filho de Iansã. Olha só, mas ele era realmente uma pessoa dedicada a Deus, a Jesus. Era o amor dele. E o avô dele uma vez falou assim: filho, tem uma igrejinha aqui que é dedicada a Santa Bárbara. Aí ele falou assim pro avô: vô, Santa Bárbara é Iansã na Umbanda. O avô dele: não me responde, vai lá que eu deixei uma encomenda lá, que o padre vai enviar por você. E quando ele chegou na igreja, e o avô dele vai lá no domingo, aí ele: mas pai, né? Mas avô, vovô, é dia de serviço, mas vai ser a hora que o padre tá lá e vai te dar a encomenda, filho. Vá lá, vá. E ele era muito obediente, então ele foi. Ele foi, né? E chegou lá, ficou deslumbrado com a igrejinha. Era uma igreja católica, entendeu? Bonitinha dentro, organizadinha, limpinha, tudo direitinho. Ele ficou deslumbrado com tanta belezinha, né? Um espetáculo assim de beleza. Os detalhezinhos, as imagens de Jesus Cristo. E ele era muito, muito apaixonado pelo Jesus. E ele lembrou do amor que tinha pela Virgem Maria quando criança, depois que a morte levou o pai dele e a mãe dele. E a vovó dele também. Aí ele se lembrou de tudo, né? E ele foi lá pra frente, porque ele era um pouco desafiador. E ele sentou lá no banco da frente. E nisso, a congregação ficou toda... Sabe como é que é, né? As pessoas que já frequentam a igreja já há décadas e décadas e décadas. How dare you sentar lá na frente? Mas ele sentou, né? Ele, uma criancinha, né? Tinha acabado de sair da adolescência, né? Um jovem, sentou. Que ele queria pegar o pacote. Ele não estava nem interessado ao serviço, queria o pacote. Aí ficou lá, né? Escutando e tal. E nisso, um padre que vinha lá da África do Sul começou a pregar. E ele ficou surpreso. Um padre da África do Sul, uma cozinha da cor de café, pregando. Ele falou: então esse mundo mudou muito, Jesus. Então ele ficou muito fascinado com aquilo, porque ele nunca imaginava que ia ver um padre da cozinha de café pregando a palavra de Jesus Cristo numa igreja católica.
Aí ele começou a escutar a palavra, né? E ele fez até umas anotações também. Ele sempre levava o caderninho dele e o lápis, que ele desenhava, ele fazia tudo. E ele ficou fascinado com a pregação. Aí quando terminou o serviço, né, o padre sempre fala, né, olha, alguns de vocês são novos aqui, eu tô muito lisonjeado, graças a Deus, voltem, sempre voltem para a casa de Deus. Sabe como é que é padre, né? Vem, 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 vem. Me dá o dinheiro. Sorry. Nem todos os padres são assim. Tô brincando. Aí, ó, ele ficou lá, né? E ele deu uma moedinha lá no troco dele, né? Deu uma moedinha, né? Que ele tinha um receio de dar dinheiro pra igreja, que ele achava que a igreja era tudo rico. Aí, ó, ele esperou, né? Aí tudo bem. Aí, tá. O pessoal indo embora, não sei o quê. E ele esperando, né? O padre vir com esse pacote. Aí ele falou, bem, eu vou levantar daqui e vou falar com esse padre não vem com esse pacote. Aí ele foi lá, né? Tava ele. Aí chegou lá na porta, né? O padre tava se despedindo, não sei o quê. E ele era muito cavalheiro, sabe? Um cavalheiro. Ele, oi, tudo bem, padre? O senhor tem meu pacote? O padre falou assim, a paz para você também, meu filho. Aí ele, padre, o pacote. Aí o padre, então, vai voltar semana que vem, venha com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí ele achou que o padre era louco. Ele não queria discutir, não, que ele já estava pensando em ir para casa e beber a cachaça dele. Ele já estava falando assim, não, vou para casa e beber a cachaça. Aí ele, tá bom, padre. Aí deu um beijo na mão do padre e falou assim, eu vou embora, padre. Aí foi embora. Aí contou pro avô dele, o avô dele começou a rir. Aí o avô dele falou assim, e o serviço, como é que foi? Ah, o serviço foi bom, vovô? Eles falaram dessa palavra de Jesus Cristo, que isso? Ah, tá, você gostou? Gostei, foi muito bom mesmo. E a igreja, vovô, era um brinco. O vovô dele, ah, foi? Aí pronto, né? Aí quando foi no dia seguinte, no domingo seguinte, o avô dele acordou, ele se arrumando. O avô dele falou assim, vai pra onde? Tu tava até tarde bebendo cachaça, vai pra onde essa hora? Tá doido? Aí ele, vou pra igreja, vou. E o avô falou, vai pra igreja? Vou. Aí o avô falou assim, peraí que eu também vou com você. Aí ele falou assim, não vou, vou sim, você me ajuda a caminhar. Aí o avô se arrumou todo, né, e foram para a igreja. E nisso eles começaram a ir para a igreja, mas o avô realmente não podia caminhar muito e o avô não queria gastar dinheiro numa cadeira de roda, porque o avô estava planejando deixar tudo para ele, tudo. Aí, ó, ele começou a ir, mas, né, ele começou a ouvir coisas da igreja, do povo, da congregação, olha para ele, não sei o quê, porque ele sentava lá na frente, coitadinho, que ele gostava de anotar e ia prestar atenção no padre, porque ele nunca tinha visto um padre africano da cor de café. E ele era muito curioso, né? Então ele lá na frente escutando e deslumbrando todo aquele momento, né? Porque o racismo na época dele era muito grande, muito imenso. E então ele fez um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma promessa, né? E essa promessa foi que Jesus colocasse no coração dele só para servir a ele, né? Para servir a ele, dedicar a vida para Jesus. E nisso, a vontade de beber todos os dias foi acabando, né? De repente, ele pensava na cachaça e falava assim, ai, me deixa com o bafo de cachaça. De repente, ele pensava na cachaça e falava assim, ai, mas esse dinheiro eu posso comprar um perfume. De repente, ele pensava na cachaça e falava assim, ai, mas esse dinheiro eu posso comprar um pacote de café. E o pai dele, né? O pai não, o avô dele, só observando o comportamento dele. Ele tá mudando. E ele ia mudando aos poucos. Mas um dia ele foi para a igreja e tinha uma anciã na igreja. E ela tava falando, olha para ele, ele acha que ele realmente vai parar de beber, coitado. Se ele parar de beber, a gente novamente coloca ele lá no sanatório. Que aí ele é drogado e depois quando ele sai, ele volta a beber novamente e a gente se aproveita do dinheiro dele, do avô dele. Ele escutou.
Mas Jesus falou para ele assim, fica calado, cala tua boca. E a anciã falando para outro ancião da igreja, né? Olha, ele não tá bebendo mais não, vice. Tá cheio de dor agora, mas não tá bebendo mais não. E também não tá tomando a medicação. E ele escutando tudo, né? Aí ele ficou triste, deu uma tristeza no coração dele, porque ele não sabia realmente da verdade. Ele não sabia mesmo da verdade. Ele já tinha ouvido falar que esse pessoal se beneficiava da bebedeira dele, da bondade dele, das ideias dele, mas ele não acreditava que as pessoas eram tão más assim. E ele saiu com uma tristeza tão grande dentro do coração dele, né? Porque ele prometeu também a Jesus que não ia largar aquela igreja. Aí chegou na casa do avô, chegou em casa, ficou triste, né? O avô falou assim, não vai almoçar? Ele, não, avô, não vou almoçar não. Ele foi pro quarto. E nisso ele falou com Deus. Ele falou com Deus. Ele foi falar com Jesus. Ele rezou o terço, né? Que ele tinha aprendido com a mamãe dele. E foi falar com Jesus. E Jesus falou para ele assim mesmo. Onde você acha que Satanás vai? Você acha que Satanás vai nos bares? Você acha que Satanás vai nas discotecas? Você acha que Satanás vai nos lugares onde tem discórdia, álcool, droga, sexo? Não, ali ele já tá. Ali já tá os agentes dele. Ele vai nas igrejas para atentar o povo. Então, se você desistir agora dessa igreja, você vai desistir de você mesmo. Porque Satanás não tá nos bares, nas discotecas, entendeu? Nessas coisas assim, não. Satanás está na igreja, é na igreja. Lembra? Aí Jesus falou assim para ele, lembra do livro de Jó? Ele foi para onde? Ele foi para a presença de quem? De Deus. E Deus está onde? Deus está na igreja. E então, ele entra na igreja, ele vai lá tentar. E ele chorou, e quando ele escutou isso de Jesus, ele abriu a palavra e viu. Eis que vem a ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que não tem nenhuma culpa, né? Aquela palavra lá, sei lá. E ele resolveu que Jesus estava certo. E ele viveu uma vida feliz na igreja, onde ele escolheu. E o vovô dele, quando... Deixa eu beber um negócio aqui. Gostoso. E o vovô dele, quando faleceu, deixou tudo para ele. E ele era multizilionário. Quem gostou da história? Eu sei que vocês falam assim, ela tá falando de dinheiro. Ei, quem não gosta de zillions? Mas olha, é uma história muito comprida, né? Mas eu espero que vocês gostaram. Olha só, a palavra de hoje é essa aqui, é da Bíblia Católica, gente. Eu vou saber quanto, porque falaram para mim que a Bíblia Católica tem mais livro do que a Bíblia comum. Perdoe-me, por favor. Eu não queria rir. Então, essa passagem aqui vem de Siracha. É um profeta, Siracha, é depois do livro, bem, coloca aí, no inglês aqui, tá? S-I-R-A-C-H. E vem do capítulo 32, versículo 1 a 2. E fala assim. Se eles te fazem o mestre da festa, não fique exaltando você mesmo. Não fique exaltando a você mesmo, como se fosse um deles. Vá e sirva a todos, faça com diligência as suas obrigações. Depois que você servir a todos
e fazer tudo direitinho, vai, se senta e pega a tua excelência e recebe a tua excelência. Olha só que lindo, né, gente? Basicamente, vai lá no Google, gente, e deixa eu ver aqui no Google qual é a tradução de Cira no... Gente, basicamente está falando, se alguém coroar você, né, fazer você o mestre da festa, qualquer coisa assim, para você não se exaltar, para você continuar na tua humildade e servir a todos. Não é assim, né? Lembra nas festas antigamente, quando tinha festa? Por mais que tenha pessoas servindo a comida, a anfitriã da festa, ela é que trabalha mais, porque ela vai ter que ver se todo mundo tá, né? Tá, entendeu? Então, tudo bem que ela pode até ter garçom, né? Pessoas no bar para colocar a bebida, mas ela vai ficar de olho, né? Porque ela quer que as pessoas tenham uma boa experiência, entendeu? Uma experiência. Sinto muito por coçar meu nariz. Ai, perdoe-me, por favor. Ela quer que as pessoas tenham uma experiência boa. Imagina uma pessoa vir pra festa e falar assim: eu passei a noite toda na festa e ninguém nem encheu meu copo de vinho, nem perguntaram se eu queria mais vinho. Tá entendendo como é que é? É aquela palavra de Jesus, né? Que a mãe dele vem pra ele e fala assim: olha, acabou o vinho. E ele fala: o que eu tenho a ver contigo, mulher? Jesus. Eu amo meu marido. O que eu tenho a ver contigo, mulher? Aí ela fala, olha, vai fazer tudo que ele manda. Aí ela nem reclamou do filho, que já conhecia o filho, né? A gente conhece o nosso filho, né? Então, a gente conhece. Então, é assim, né? Não é bom, né? Então, essa palavra fala mais ou menos assim, alguém fez você um mestre da festa, pelo amor de Deus, seja também gentil, né? Seja delicado, seja humilde, vai se ver a todos, vai fazer o teu trabalho. Tá tudo bem? A música tá boa? E aí, ó, que música você quer? Né? Se tiver um DJ, coisas assim, gente, entendeu? E depois senta e saboreia o momento, entendeu? Então, por que Jesus não fala na palavra, né? Ele não veio para ser servido, mas sim para servir, né? Na época de Jesus, quando ele veio a primeira vez. Então é isso, meus amores. Deixa eu ver aqui esse livro aqui no brasileiro, na Bíblia brasileira, no português brasileiro. Deixa eu ver. Siracida. Sirate. Então é isso, né, meus amores? É isso. É isso. A gente recebe a coroa, mas a gente sabe que um rei, uma rainha, uma imperadora, um imperador, não é só pro benefício dele, dele não. Ele tem que olhar o seu rebanho, né? Não é isso? Então as pessoas acham, não, o fazendeiro não faz nada, o dono da empresa não faz nada. Às vezes essas pessoas é que trabalham mais, ficam acordados até tarde e levanta cedo. Tá entendendo? É incrível. Vocês gostam da minha cruz? Olha como é, meu crucifixo. Olha como ele é lindinho. Aqui a parte dourada, olha só. Pode também usar assim. Então é isso, gente, tá entendendo? O saber que primeiro a gente tem que reconhecer que se realmente a gente quer agradar a Deus, a Jesus, a gente tem que fazer o que ele manda. Me segue, ele fala me segue. Não tem na palavra Jesus falando que, entendeu? Tem falando me segue, faz o que eu faço, poxa. Se eu faço isso, você faz exatamente até melhor, até mais melhor. Até mais melhor. É o café, gente, o café é muito bom.
Por isso que eu tô muito contente. Mas é isso, eu espero que vocês gostaram da história, porque é uma história muito interessante, né? Pra você ver, né? O quanto a gente sofre discriminação, preconceito, né? Divisão, até mesmo dentro da igreja. É uma história bem para vocês refletir, tá bom? E o final é feliz, né? Tudo bem que ele perdeu o vovô dele, depois de muitos anos, gente. O vovô dele depois morreu. Aí vocês fazem o resto da história. A minha história é que o vovô dele morreu depois que ele já estava casado e com um monte de filhos. Olha, meus amores. Então, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Jesus é lindo, eu amo ele, sempre amei, sempre vou amar até no fim da minha vida, quando passar para a eternidade. Entendeu? Porque esse é o meu esse é a minha promessa, né? Que Jesus me dê muitos anos de vida. Que café gostoso, gente. Uma delícia. Sem brincadeira nenhuma. Ouvido dos pirangas mais esplácidas, de um povo heróico brando, retrobrante. E o sol da liberdade, os raios flúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teus seios, ó liberdades, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, São frígidos, de amor e esperança a terra desce. Banhos límpidos, a imagem do cruzeiro resplandece. Brilhante, brilhante, agora é uma palavra, brilhante. Terra adorada, és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Então é isso, meus amores, aqui quem fala é a deusa Zalda Maria Gold Conceição. E eu peço desculpa nos primeiros vídeos que eu estava com tanto desdém dentro do meu coração, tanto ódio. E eu acho que eu ofendi muitas pessoas, né? Mas não era a minha intenção mesmo, não, sabe? Eu acho que os vídeos vão ficar melhores, mais melhor. Mais melhor. E menos, né? Porque eu ainda estava sendo usada pelas forças demônicas. Ai, mas por que você fala isso? Porque é verdade, gente. Eu estava sendo usada pelas forças demônicas. Entendeu? Eu não estou mentindo. Lembra daquela palavra que tem na Bíblia, que tinha uma garota que os nobres da cidade usavam ela, entendeu? Drogava ela, fazia com que ela bebesse muito para usar ela, né? Estuprava ela, provavelmente estuprava ela, usava ela, né? Aí quando Pedro e Peter chegou na cidade, que ela começou a gritar, né? Olha os homens de Deus, 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 não sei o que, não sei o que. Aí era Peter e Pedro, Jesus. Sei que Peter e Pedro ficou bem arretado, né, com aquela garota, e termina que eles mandaram o demônio dela ir embora. Perdoe-me. Eu tô rindo porque, né, quando eu falo de demônio é meio... Eu já vi uns e são nojentos. Então, e eles mandaram o demônio, né, o espírito maligno que estava dentro dela, expulsou, né?
expulsou dela. E foi embora, né? E nisso os nobres da cidade ficaram muito raivoso com Peter. Eu acho que era Peter e Paulo. Foi no livro de Atos. Eu tô falando para você que eu li muito a Bíblia. Ai, ficaram enraivados, né? Porque eles faziam dinheiro com a garota sendo drogada, estuprada, né? Estuprada, gente, estupro sempre vem. Não tem como, não, entendeu? Uma pessoa que droga, uma pessoa que quer que a pessoa fique constantemente embriagada, blá, 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 é porque também quer sexo, gente. Sabe que o maligno, ele gosta muito de sexo, né? Ele não gosta de fazer amor. Fazer amor é marido e esposa, ele gosta de sexo. Ó, aí queriam matar, né, o Pedro e o Peter. O Pedro e o Peter, acho que foi o Paulo e Peter. Gente, leia, vocês sabem dessa palavra, né? Olha só, mas a gente não pode simplesmente ficar com medo dessas coisas, não. E a promessa do livro nos dá mais ou menos uma ideia do que a gente tem que se agarrar à promessa, tá bom? Não liga para os inimigos não, gente. Eles vieram para fazer a parte dele. Olha só, eu vou ter que ir agora. Um momento. Lembra que todo filme tem um vilão? Imagina um filme sem um vilão. Como é que vai ser esse filme? Não vai ter graça nenhuma. Não, um filme sem um vilão, você não vai ter uma história. Então veja essas pessoas que estão sendo usadas pelas forças malignas como vilão da história. E você, né, como eu assim, é o senhorzinho ou senhorzinha da história, né? O ator principal, tá entendendo? É assim que a gente tem que se ver, gente, tá bom? E ora, Jesus falou o quê? Ora para os teus inimigos, trate os teus inimigos bem, ama os teus inimigos, tá bom? Tá bom. Tião, um beijo do Senhor Jesus Cristo para todos vocês e da Nossa Senhora Virgem Maria e da Nossa Senhora Conceição Aparecida. Aleluia. Amém, amém, amém e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Uau, 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 uau.